Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber ela. Não é nem convidada porque na verdade ela é de casa, ela é dona desse podcast também. Professora Amanda Matias, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem com você, linda. E assim, vocês me desculpem, ontem eu fui assistir um concerto, aí eu briguei no final do concerto. Ele veio um socão no olho aqui, ó. E aí esse olho tá maior do que. Esse olho tá menor do que esse. Não tô brincando, gente. Eu só acordei assim por algum motivo. A gente comprou um. Tudo bem, gente. A gente comprou uma compressa de sementes. Uma compressinha de sementes e eu acho que. Eu dormi em cima de uma semente, assim, ó. E aí esse olho acordou inchado. Deu com edeminha. Exatamente. Lembrando que, olha só, temos podcast novo toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. E se você é membro do canal, você pode assistir antecipadamente a maioria dos episódios. Então considere ser membro. Tem um link aqui embaixo na descrição. E esse episódio ele é patrocinado pela mentoria do Violino Didático. Então, acabei de bater na mesa, não era pra bater na mesa. A produção falou, cuidado pra não bater na mesa, e eu bati na mesa. Então, caso você queira ter aulas particulares comigo, com a professora Amanda, com os demais professores, você pode clicar no link que tem aí embaixo para saber mais sobre a mentoria e acelerar o seu aprendizado, né? Porque se você está aprendendo sozinho aí, provavelmente tem um monte de coisa que você não está vendo, que você podia estar fazendo e que estão travando a sua evolução porque você nem sabe o que você tinha que estar fazendo. Então, considere fazer parte da mentoria do Violino Didático. Considere-se ser membro porque custa menos do que um cafezinho. Ser membro, a mentoria não custa mais... A mentoria não, falando depende ser do café, membro. né? Muito bem. E agora é o seguinte, esse podcast é sobre o quê? Primeira coisa, eu fiquei sabendo que semana passada o senhor foi dar uma palestra na USP em Ribeirão Preto. Me conta um pouquinho sobre como foi isso. Fui dar uma palestra na USP em Ribeirão Preto. O professor Marcos Santos, que é o professor da universidade, me chamou para conversar com os alunos de violino sobre possibilidades de carreira musical fora do eixo orquestra, basicamente. Se eu não for da orquestra, eu não tenho sucesso na carreira, não é assim? Depende do que você considera sucesso. Ok, agora Depende vamos do que você considera conversar. sucesso. Então, basicamente, a conversa lá na USP com os alunos de violino foi sobre isso. É normal, quando a gente começa a estudar violino, que o próprio jeito como as aulas de violino são montadas vai empurrando a gente para tocar em orquestra, porque... Só em orquestra. Só em orquestra. E qualquer outra coisa não serve. Mas eu acho que isso vem muito dos conservatórios. Por exemplo, eu acho que essa questão de você é criado, entre aspas, para se entrar numa orquestra porque aquilo é a meta de sucesso. Né? A gente conversou um pouquinho lá sobre isso e é engraçado como as pessoas realmente acreditam quando elas começam a tocar um instrumento, principalmente dentro dos conservatórios, que a margem de sucesso dela é ou dar aula num conservatório ou numa universidade, ou tocar, e não é em qualquer orquestra. É, nas grandes orquestras. Tem as 3, 4 grandes orquestras do país, que é a galera que são aquelas, são as meninas e, assim, dos olhos, né? Tocar nessas orquestras, é claro que é sucesso se é isso que você quer. Então, muito vem disso, Mas né? não existe só isso, né? Não existe só isso. Deixa eu pegar o café aqui, com licença. Uma das coisas que eu falei lá é que uma das coisas que fez eu sair de parar de tocar em orquestra, por exemplo, parar de fazer testes em orquestras, entre muitas coisas, foi quando eu começo a pensar sobre o que de fato me motivava a tocar violino, ou por que eu tava querendo aprender violino. E o que te motivava a tocar violino? Eu gostava de ser bom, né, basicamente. Mas eu gostava de não necessariamente de ser bom, porque ser e se perceber bom são duas coisas diferentes. Mas eu gostava de me perceber bom. E o que fazia você ter essa percepção de que você era bom? Eu olhava ao redor e eu achava todo mundo ruim. Mas tô aí brincando. pode ser só Não, exato. É uma percepção minha individual que não necessariamente reflete a realidade. Pode ser só uma Mas alienação. eu posso falar que era a realidade porque a gente tocava junto há 15 anos atrás. Então, eu gostava disso. E era nesse caso, no início, era meio tóxico mesmo. Eu me achava melhor do que os outros como pessoa porque eu tocava violino melhor. O que não é verdade. Na verdade, na maioria das vezes é o contrário. Mas você acha que você tinha isso porque a sua facilidade e agilidade era o melhor ou o que te fez ter essa percepção? Como assim? Não entendi.
de que você tinha essa percepção de que você era o melhor. Mas o que fazia isso? Era porque você tinha mais agilidade tocando, porque você tinha mais facilidade? Quais eram os parâmetros que eu usava Exato. pra dizer? Eu tocava coisas mais difíceis. Mas tocava bem ou só Na minha visão daquele momento. executava? Exato. Na minha visão, naquele momento, eu não tocava bem. Mas eu ainda tocava melhor que tu. Olá, tudo bem? Exato. É uma coisa meio violinista. Isso não é legal, tá, gente? Eu estou falando do Jean em retrospecto. Sim, claro. Mas eu me sentia bem. Eu me sentir bem tocando, ou achar que eu tocava melhor. Eu tava numa competição, eu mesmo, né? Incrível isso. Porque ninguém nem tava nem aí. Eu mesmo Irene. Eu mesmo e Irene, exatamente. Ninguém tava nem aí pra mim, mas eu tava competindo. Eu sabia que eu não estava tocando perfeitamente. Eu tinha ouvido, então eu tava ouvindo. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que estava melhor do que a maioria das pessoas. Ok. E de certo... Claro, essa competição, ela é ruim, eu acho. Desse jeito, pelo menos, que era. Eu acho que algum nível de competição é saudável. Desse jeito como eu fazia, não muito. Mas o meu primeiro professor, não, um dos meus primeiros professores, ele sempre me falou uma coisa muito maravilhosa, que eu levo pra sempre, provavelmente vou levar pra sempre, que é nunca acredite nem nos elogios exagerados e nem nas críticas exageradas. Ambas são mentira. Ele já me falou isso algumas vezes. Ambas são mentira. Então, assim, nossa, Jean, como você é maravilhoso, como você toca bem, como você é talentoso. Ah, tá, ok, obrigado. Assim, pra pessoa, eu falo, nossa, muito obrigado, que bom que você veio. Mas na minha cabeça, tipo, tá. Mas me conta uma coisa, assim, agora. Pô, né? Voltando à questão de você lá na USP, de você conversar com os alunos sobre isso. Me conta como foi isso. E aí, basicamente, eu falei das outras possibilidades, né? Então tem gente fazendo... E é que volta daquela coisa, o que é sucesso, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu vi... na minha cabeça, eu ia ser... Na minha cabeça e na cabeça de todo violinista adolescente, vai ser solista internacional, é claro. Não tem outra alternativa. Não é nem orquestra. Não é nem orquestra. Gente, eu só queria tocar violino. Vai ser solista internacional. Então você vê que você tem um pouquinho mais de dedo, você fala, nossa... É claro que eu vou ser solista internacional. Eu nunca tive isso. Na minha cabeça... Não, mentira, pra não falar que nunca vou estar mentindo, não posso ser hipócrita, né? Mas na minha meta, na minha cabeça, eu só queria aprender a tocar. Era só isso. Não, no início eu também. Não, eu fui querer ter um planejamento, assim, quando eu comecei a pensar em mudar para São Paulo, quando eu passei, né, fiz aula com o Bozizio, fiz aula com alguns professores que são muito bons. Uhum. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que era assim, eu preciso focar na Filarmônica de Berlim. Porque se eu chegar em São Paulo, eu tava em Aparecida, eu tava no interior. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça, Berlim, o ZESP, São Paulo, eram passos. Uhum. Então, para cada passo, o meu foco era chegar em São Paulo, mas ninguém precisa saber, faz de conta que era Berlim. Uhum. Porque era um foco muito para cima. É igual assim, eu quero correr 10, eu tenho que correr 5, mas eu quero correr 10. Que aí se você conseguir metade, tá ok. Você já alcançou sua meta. Então eu sempre dobra a meta. Quando você alcançar a meta, você dobra a meta. Era mais ou menos Você já sempre... dobrava a meta antes de começar? Exato. Eu já botava lá em cima. Mas isso é uma boa estratégia, né? Tipo, você quer tocar numa orquestra X, independente de qual ela seja. Você precisa querer tocar num nível de uma orquestra 2 vezes maior. Exato. Porque aí a chance é muito maior de que você vai tocar nessa orquestra, por exemplo. E aí, mas basicamente eu queria ser solista internacional na minha cabeça. E aí pensando, eu vi que na verdade eu não queria ser solista internacional. O que eu queria era as viagens. O que eu queria era ser respeitado onde eu fosse. As viagens. Exato. Foca aí, ó. As viagens. Então eu queria as viagens, queria o dinheiro que eu achava que essas pessoas ganhavam, eu queria a fama que eu achava que essas pessoas têm, que elas têm, de certa forma, entre os pares. Eu queria as outras coisas, não necessariamente o estar solando na frente da orquestra, que é muito legal também, tive algumas oportunidades. Mas não era exatamente isso que eu queria. Era mais as coisas que eu achava que vinham junto. E aí, quando eu percebi isso, eu vi, peraí, eu posso conseguir isso de outra forma. De qualquer outra forma. As minhas experiências solando sempre foram assim, tipo, vai ter um concerto, não tem ninguém. Você pode fazer? E como foi? Não, eu solei poucas coisas na minha vida. Uhum. Mas foi interessante, foi assim, foi bonitinho. Não teve nada too much, assim. Mas já tiveram oportunidades que eu quis muito solar um concerto. Eu fiz os Jovens Solistas na época, que o pianista foi maravilhoso.
Mas Sempre. tá tudo certo. E foi a única oportunidade que eu realmente quis solar algo. O Haydn em Sol maior para violino. Eu estudei tanto esse concerto, mas tanto esse concerto, mas tanto esse concerto, mas tanto esse concerto, que chegou uma hora que eu já sabia ele de trás pra frente, de frente pra trás, sabia todos os movimentos, eu sabia a parte de tudo da orquestra. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria solar aquilo. Porque eu falei, nossa, isso tá tão fresco. Pergunta se eu solei. Solou? Não. Por quê? Por que não? Poxa, tristeza. Eu não tenho alguns ciclos que eu preciso... Desde menina, né? Eu precisava Vamos aprender fazer a fechar. acontecer esse solo desse Haydn aí. Eu precisava fechar um monte de coisa que eu só... Aí eu chegava e falava, tá, ok, não. A minha Premiere solando, né? A minha Premiere solando foi... Eu devia ter 12 anos, talvez. 12 anos eu tava brincando, comendo terra ainda. Eu tinha 12 anos, foi o concerto para 2 violinos do Corelli. Pam, 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 pi, pam, pi, pam. Ok. Foi numa igreja no centro, em Higienópolis, uma igreja linda, que tem um órgão lindo. Eu não sei exatamente qual é a igreja, se alguém mora aí na região pode comentar as igrejas que tem órgão perto de Higienópolis. Foi numa igreja dessas. Foi com a orquestra da primeira lugar onde eu estudei música, né, no projeto social. E foi muito legal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E aí depois disso eu solei esse concerto em o Corelli para 2 violinos. O Vivaldi em Lá menor, o Bach em Lá O menor. Vivaldi em Lá menor para 2 violinos, ó. Eu sei o primeiro e o segundo violino de trás pra frente. Esse eu nunca toquei em público, assim, só toquei na aula, eu lendo com Thiago amigos. Ribeiro, não sei se ele vai estar assistindo, Thiago Lima Ribeiro, mais conhecido na nossa geração como Thiago Mazas, que a afinação era alta. Oi, Thiago, tudo Por que bom? Thiago Mazas? Porque a afinação dele era alta. E que E tem a ver porque ele Mazas? ficava tocando Mazas com a afinação... Ah, tá. E ele ia espalhar a orquestra e a afinação dele era 445, porque era pra brilhar mais. Ok. Enfim. E aí, uma vez o maestro falou pra gente assim, vocês não querem? Falei, opa, bora! Aí a primeira vez solou eu e o Thiago, depois eu solei com o Jean Pietro, que é um violinista que hoje toca em Santos, e fiz algumas coisas sozinhas, assim, mas com os dois foi o... Ia ter concerto de orquestra, faltava alguma coisa pra... Precisa coisa ao repertório, vai! Lá menor do Vivaldi. Era legal, era divertido. Pam, pam, pereriraram, pam, pam, pereram, Só que o Thiago fazia isso no terceiro movimento, Jesus misericordioso, segura na mão de Deus nem sei e vai. como que é o terceiro movimento. Um monte de... Não, esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro também. ainda. Tem um motivo no terceiro movimento, enfim, que faz parece uns acordes. É bonitinho, é bonitinho. Muito bem. E aí, enfim, e aí eu solei algumas vezes, mas a maioria delas foi, tipo, eu tinha entre 12 e 17 anos. Era legal. Na maioria das vezes era legal. Às vezes não muito. Mas, enfim, o que eu fui percebendo é que não é a única forma de fazer. De se sentir realizado. Até porque na maioria das vezes que eu tava nessa situação de solo, né, a maioria em orquestras amadoras, vamos chamar assim, fazer música era legal, mas tipo, não sei hoje em dia, né, porque faz muito tempo que eu não toco assim na frente de orquestra como solista, mas eu gosto mais de fazer música em casa. Nossa, e a gente ouviu um amigo falando isso ontem. Eu gosto muito mais de fazer música em casa, aqui, pra mim mesmo, entendeu? Pra tocar. Você é feliz tocando? Hoje sim, pra caramba. E você acha que isso tem a ver com o seu sucesso fora da orquestra? Nossa, de certa forma eu acho que sim. Eu não tenho mais... Eu acho que eu tô começando a chegar num nível... Pra quem me segue lá no Instagram, sigam, @violino didático. Eu tô começando a chegar num nível interessante tocando violino do outro lado. Então, pra quem não sabe, eu toco violino dos dois lados. Então, eu tô começando a chegar num nível interessante tocando violino do outro lado. E num nível... E com uma maturidade musical, vamos chamar assim, não necessariamente técnica, mas musical, em que eu tô preocupado com outras coisas que não é... Eu até fiz um post no Instagram ontem, eu criei um novo Instagram. Posso falar um pouco sobre isso? Você me deixa? Deixa. Eu criei um novo Instagram que chama Dystonic Violin. Então é DYSTONIC, violino sem o O no final. Dystonic Violin. É um Instagram que eu tô fazendo em inglês, que é pra alcançar um público maior, que é basicamente pra mostrar a minha evolução aprendendo violino do outro lado, com no violino no ombro direito. E aí eu fiz um post ontem falando sobre isso, que
As minhas preocupações enquanto eu tô tocando agora não é se a nota tá afinada. Eu tenho essa preocupação também. Mas não é a principal, se o dedo tá no lugar certo e o arco tá no lugar certo. Isso não é só uma maturidade musical. Eu acho que é uma maturidade da vida. Porque quando você é mais novo, mesmo que você tenha, sei lá, você tem 20 anos e tem 15 anos de carreira porque você começou a tocar com 5. Pode acontecer. Desculpa. Às vezes você não tem a maturidade emocional. Que não é só o técnico. É entender que se você errar, o que acontece? Nada, literalmente. Fui fazer um concerto sábado e o professor G foi me assistir. E eu tive uma crise de ansiedade antes de entrar no palco. Que eu entrei no palco, meu arco parecia uma vara verde, assim. E aí a pessoa que estava sentada comigo percebeu que eu estava muito nervosa. E aí a pessoa ficava assim, Nana, você que sempre fala que tá tudo bem se você errar. Ninguém vai morrer. Só que eu estava num... Mas por quê? Não sei. Vamos fazer terapia aqui agora, por quê? Oi, Aldin, tudo bem? Então ela tava tocando nesse final de semana, em que a gente tá gravando aqui agora, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E eu fui lá prestigiar. Eu dei a palestra e fiquei o resto da semana lá em Ribeirão Preto pra assistir o concerto dessa mulher maravilhosa. Essa mulher é incrível. Por que você ficou nervosa? Não sei. Tinha a ver com a minha presença? Na minha cabeça, era como se você estivesse assistindo o meu primeiro concerto. E olha que eu já vi ela tocando várias vezes. Eu achei isso muito louco, muito maluco. Eu acho que foi isso. Não foi isso. Não explicou nada ainda. Coisas que não precisam de explicação. Eu acho que eu fiquei... Eu tenho até hoje... Alguém me perguntou no Instagram recentemente se eu ainda fico nervosa pra entrar no palco. Como é essa sensação de entrar no palco? Pra mim, o palco é sagrado. Eu não entro nem com água no palco. Pra mim, o palco... Principalmente... Todos são. Mas principalmente da Sala São Paulo. Eu acho que o fato de ter assistido Pellman tocando ali, de ter assistido grandes violinistas tocando ali, faz com que o meu respeito seja ainda maior. Meu primeiro concerto foi na Sala São Paulo. Eu chorei, assim, litros, quando terminou, né? Que foi a quinta do Tchaikovsky, que é a sinfonia que eu brinco, a sinfonia da minha vida. Os Prelúdios do Liszt, com a orquestra na época. E foi, assim, uma coisa... Imagina, primeiro concerto... Foi a coisa mais linda. E eu ainda tenho isso todas as vezes que eu vou tocar. De certa forma, ter aquele friozinho na barriga. Mas o fato de ter uma pessoa que é... Eu já atuo em Ribeirão tocando tem um ano, mais de um ano. E eu nunca tive alguém na plateia. Que foi pra ti, velho? As pessoas vão para assistir a orquestra, porque, na verdade, você está ali para a orquestra. Não é um concerto da Nana tocando, é um concerto da Orquestra Sinfônica. Inclusive, dia 4 de julho. Fiquem atentos ao nosso Instagram. A gente já vai falar sobre isso. E aí, você estava lá, que é uma pessoa que é importante pra mim. Não me interessava mais ninguém que estava ali na plateia. E detalhe, o teatro estava lotado. Tinha um pianista italiano que veio pra tocar com a orquestra. Não interessava pra mim quem estava ali. A única pessoa que me interessava ali na plateia era você. Porque eu sabia que você estava ali. E aí eu fiquei nervosa. E qual foi o resultado prático? Você conseguiu tocar? Teve uns trechos assim que eu... Trecho que é pianíssimo, pianicíssimo, as notinhas tudo agudinha, meu arco fazendo assim. Staccato volante. Se assistir a gravação, tem eu. Mas tava... Eu demorei, porque assim... ela sabia que na hora que chegasse em casa ela ia ver. Eu tô brincando. Aí tinha uma peça que eram só cordas também. Enfim, era um repertório muito bacana, muito legal. Mas você ficou com medo de errar? Com toda certeza. Mas por quê? Porque você é violinista. E daí? Eu também erro, sabia? Pra caramba. Não erra, não. Eu também erro pra caramba. Não, mas eu não posso errar. Por que você não pode errar? Porque não pode errar. Por que você não pode errar? Os outros podem errar? Sim, eu não vivo a vida dos outros. Tá, e por que você não pode errar? Porque eu não. Ué, por que não? Eu acho que todo violinista é meio assim, né? Não sei, eu não sou assim, não. Eu acho que vem um pouco da criação também, né? De não pode errar, você tem que ser o tempo todo. Eu acho que você... Eu não desejo o que eu passei pra ninguém, no caso, no sentido da distonia. Eu acho que quando você passa por algo assim, não necessariamente a distonia, mas qualquer coisa que te impede de tocar, você ressignifica muita coisa. Sim. Então, eu postei um vídeo ontem eu tocando um negócio que tem... Que tá muito bom.
Não, Vamos lá tem escutar. uma coisa específica que acontece que me incomoda profundamente. Mas o que a gente gravou junto também tem várias coisas que me incomodam. Sim, o que eu quero dizer é que me incomoda profundamente, porém todas as outras coisas me deixam feliz. Então, tá tudo bem. É igual a vida, né? Tipo, a gente às vezes tá com a nossa vida maravilhosa em vários aspectos e tem uma coisa que a gente não tá feliz com aquilo, mas por enquanto tá tudo bem e a gente vai lidando com aquilo com o tempo. Aí não é por isso que a minha vida toda é ruim. Isso não... Hoje eu tenho... Eu sempre falo sobre isso no Instagram. Eu brinco que o meu Instagram, o feed é violinístico e a minha vida real é o stories, né? E... @ nana.matias. E... É maluco isso, né? Eu não tenho absolutamente nada pra reclamar da minha vida. Nada. A gente acha, né? A gente é bom nisso. Não tenho. Eu vou reclamar do quê? Vou reclamar que eu estou nervosa para o recital do dia 4? Talvez. Fiquem de olho. Já tá confirmado? Já está confirmado. Dia 4 de julho, se você quiser me ver... Eu acho que vai ser a primeira vez... Não, quando que eu toquei em público com o violino ao contrário? Até agora? Assim, em situação de recital. Até agora, não. Não estou conseguindo me lembrar. Eu toquei em algumas coisas com violino ao contrário que eu não posso falar ainda, porque é segredo. Coisas de bastidor. Vamos contextualizar as pessoas. Em maio do ano passado, o professor, doutor Carmelo de los Santos, me convidou para estar no festival. Nos convidou. Ano passado? Uhum. Ele me convidou já faz um tempo, na verdade. Enfim, que a gente não estava ainda... Muito chegado. Então, os convites vieram separados, né? E aí eu não consegui ir, acho que você também não, né? Pelo que eu sei. E foi muito em cima, tudo muito caro, enfim. Não fui pra lá. E aí esse ano, eu já tô há um tempo falando sobre isso, acho que desde o ano passado, falando do festival. E esse ano chegou uma carta com um convite duplo para estarmos no festival lá de novo. E eu fiquei pensando... Chegou novamente um convite para estarmos no festival. Não para estar de novo, porque a gente não foi ainda. Não, o convite para ir. Sim. O convite de novo para ir. E aí, dessa vez, eu falei, não. Pera, o que eu preciso fazer pra gente conseguir estar lá, né? Porque eu acho que é uma situação muito legal. E aí, eu pensei, por que não? Estávamos na USP, lá em Ribeirão. E aí, fui lá ver o espaço onde ia acontecer a palestra, enfim, produção, né? E aí, falei, poxa... No meio do caminho eu pensei, um recital. Por que não um recital? Por que não? Só que não só um recital. Porque se fosse um recital... Na minha cabeça é assim, se fosse um recital só meu, as pessoas não vão assistir. Vão. Aí eu pensei, vou chamar uns amigos. Esse ser humano, ele já estava incluído. Esse é o convite dele. No... Eu fiquei sabendo que eu tava no programa, depois já tava todo mundo confirmado já. Aí eu saí mandando mensagem para alguns amigos. Alguns amigos muito especiais da minha vida. Pessoas que... Professores maravilhosos. Então, que eu gosto muito. E, coincidentemente, são pessoas no mundo da música muito bacanas. E aí, dentre elas, está o professor Cláudio Cruz, o professor Rafael Cesário, o professor Dr. Marcos Santos, da USP. E tem mais algumas pessoas que estão convidadas que vão tocar com a gente nesse recital. Rogério Fagundes. Jean de Oliveira. Mas você já tá lá, lindo. E aí eu pensei, por que não um recital para conseguir levantar uma grana, enfim. Porque a Alemanha é caro, tá em cima. E eu pensei, eu entrei em parafuso. Eu falei, olha... E assim, a gente tem aqui o violino didático e tudo mais, que tem uma receita, vamos chamar assim, do violino didático, só que o convite não é exatamente para o violino didático. Exatamente. Né? E é caríssimo ir para a Europa. Só de passagem, assim, só para vocês terem uma ideia, só de passagem aérea, são mais ou menos 12 mil reais. São Paulo para Frankfurt, ou São Paulo para Colônia, ou São Paulo para Düsseldorf, que são os lugares. Então, assim, porque somos em dois, né? Se fosse uma pessoa só, seria mais ou menos 6 mil reais. Então 12 mil reais de passagem. Então, aí a professora Nana Matias teve essa ideia de fazer o recital para levantar uma grana. Exato. E qual que é a ideia? O recital acontece no dia 4 de julho agora, daqui 2 semanas, no ateliê do Rogério Fagundes, onde eu trabalhei. Tenho um carinho enorme pelo espaço ali, onde produzi muita coisa e agora estarei lá tocando. E aí vem uma coisa que é fantástica. Eu não tenho lembrança de ter feito um recital na minha vida.
Todos os restais que eu fiz eram coisas do projeto ou coisas da instituição onde eu estava. Não era nunca um restal... Seu. E aí eu falei, olha, liguei pro Rogério, falei, olha, como é que você me empresta o espaço, pelo amor de Deus, expliquei a situação. Ele falou, claro. E aí, o espaço lá não é grande, né? O espaço não tem... Mas é muito legal. É lindo, mas ele não Perto tem... do metrô Vila Madalena. Na frente Estejam do lá. metrô, assim, dá, sei lá, 2 minutos andando, 1 minuto andando. E eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu vou fazer? Porque o espaço é pequeno, cabem poucas pessoas, eu não posso vender um ingresso, né? Nossa, esse episódio vai sair ao ar agora, dia 17. Nossa, vai lotar de gente lá. Amém. Amém. E aí então, Vila Madalena esteja lá. Deixa eu só concluir o raciocínio. Calma, eu vou deixar... Segura esse pensamento. Não, já não vou falar mais. Não fala, por favor. Porque a gente vai fazer uma vaquinha, porque a gente vai precisar fazer uma vaquinha. Ok. Então eu vou deixar o link da vaquinha nos comentários. Ok. E se você quiser ajudar, vai estar ou um link de vaquinha ou um Pix, caso você queira ajudar. Não só... É exatamente isso que eu ia falar. Não é só o ir, porque a gente sabe que o espaço é pequeno. Você, às vezes, está ouvindo, não mora em São Paulo. É. Então, eu vou abrir uma sala no Zoom e eu vou vender, entre aspas, porque não é bem uma venda, é uma contribuição. Assim, eu não sei ainda quanto vai ser de fato, mas deve ser em torno de R$30 esse ingresso via Zoom para você conseguir assistir esse recital que vai estar sendo transmitido nessa sala no dia específico. Nana, você não vai fazer uma transmissão ao vivo? Não. Eu vou gravar o recital, lógico, para poder soltar depois. Não, vai fazer a transmissão no Zoom. No Zoom, Tá. não ao vivo no Instagram, ao vivo em algum tá. lugar. Vou fazer a transmissão para as pessoas que estão me ajudando. Uhum. E essa é a forma que eu achei, porque, por exemplo, a minha família não mora em São Paulo. Eu tenho parentes que não moram no Brasil, então é uma forma das pessoas também poderem, né? Uhum. Ai, que toca no coração E de delas. alguma forma, claro que a gente não consegue, infelizmente, tirar esse dinheiro assim do caixa do Vilino Didático, porque o Vilino Didático não é nosso pai, né? Exatamente, importante. Tem empresas, tem pessoas trabalhando, enfim. Porém, entretanto, todavia, a gente vai converter esse valor de alguma forma em coisas legais para quem ajudar. Então eu vou deixar um texto descritivo bonitinho aí nos comentários, ou lá na própria vaquinha, se for feito na vaquinha. E aí vocês veem se faz sentido, e eu acho que isso faz super sentido. E talvez seja um dos jeitos mais baratos de você conseguir aula particular com um de nós, por exemplo. E aí, só voltando para finalizar sobre o recital, a gente vai fazer lá no recital, tem 5 miniaturas do Shosta, que o professor Jean vai tocar comigo, o professor Cláudio vai tocar uma parte comigo, o professor Marcos vai tocar uma parte comigo. Nós vamos tocar o Telemann para 4 violinos, eu, o professor Jean, o Cláudio e o Marcos. Eu vou tocar uma peça com o Rafael Cesário, do Almeida Prado, que são as cirandas. Então é um repertório super bonitinho, super eclético. Então, se você está ouvindo... Se você mora em São Paulo, se você mora próximo de São Paulo e tá afim de ir lá prestigiar e colaborar com isso. Primeiro recital da Ana Matias. E do Jean, do Naege. E do Naege, que é o Jean ao contrário. Um momento histórico pro Vilino Didático. Exato. Pra nós. E não, acho que não só isso, né? Eu acho que mais do que isso, o poder estar depois os dois ali no festival internacional, onde o Naege vai estar tocando também, porque a gente vai fazer o repertório aqui e vai fazer o repertório lá, então é mais ou menos o mesmo repertório nos dois lugares, né? Só que com pessoas diferentes aqui no Brasil, claro. Mas depois ter essa oportunidade, imagina, é o primeiro festival do Naege. É o primeiro festival do Naege. Pra quem não tá entendendo nada, Naege é Jean ao contrário. Então, os alunos... porque é Jean desse lado e Naege desse lado. Aí os alunos fizeram essa brincadeira e eu gostei, aí eu de vez em quando eu falo Naege. Então, vai ser a primeira vez que eu vou tocar... Vou participar de alguma coisa tocando... Tipo, claro, o recital, na verdade, vai ser a primeira vez. Depois, Lindlar, que é esse festival, é a cidade desse festival lá na Alemanha. E depois... Carazinho, exatamente. Eu não sei se eu vou tocar lá, na verdade. Se eu vou dar aula no festival de Carazinho. Não sei se eu vou tocar. Eu acho que ele vai tocar comigo. Você bota aí nos comentários. Você não acha que ele tinha que fazer um recital lá em Carazinho também? Ele, o Carmelo, mais algum aluno? Eu acho. Será? Porque o ano passado a gente fez os alunos. Eu acho que esse ano... No ano passado... É legal o pessoal de Carazinho que tava lá no ano passado, porque viu que eu tava bem iniciante do lado contrário. E assim, se você tá ouvindo isso aqui hoje, dia 17 de junho,
e tá pensando assim, poxa, queria tanto, moro aqui no Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo, perto de Porto Alegre, perto de Carazinho, queria tanto fazer um festival, manda uma mensagem pra gente na DM. E se você já estuda violino e não tá afim de ir no festival, mas vai precisar de ajuste, eu estarei lá ajustando. Ela, pra quem não sabe, também é liutaia. Estarei lá ajustando os instrumentos, restaurando pra quem precisar, fazendo cavalete. E a gente vai estar com a lojinha lá também. Então, se você precisa de corda, se você precisa de espalheira, se você precisa de arco, breu, enfim, qualquer coisa que seja voltada para cordas, eu estarei por lá. Muito bem. Então de coisas novas temos USP, temos Alemanha. Temos USP, temos Alemanha. Temos Carazinho. Carazinho é um festival de música. Nem todo mundo acho que está familiarizado com o que é um festival de música. Lá em Lindlar também é um festival de música. Mas o Carazinho que está mais perto da gente, dá para vocês participar. Talvez dê para vocês participarem. É que em Lindlar é um festival de violino mesmo, né? Isso que é a parte de piano, legal. na verdade. É violino e para fazer música de câmara com pianistas. É bem interessante. Uma percepção diferente. E aqui, como funciona um festival de música clássica, um festival de música erudita? Basicamente, tem oficinas onde você se inscreve e vai fazer aula nessas oficinas, onde você pode trabalhar um concerto que você esteja estudando, trabalhar um exercício, um estudo que você está estudando. No caso de Carazinho, mesmo que você não saiba absolutamente nada de violino e nem tenha violino, eles vão ter violino lá para emprestar para você poder fazer aulas. Mas festival não é aquele que fica o palco tocando a banda o dia inteiro e aí você... Exato. E aí tem isso também. Que é... Então, tem as oficinas para quem está inscrito no festival. E para as pessoas que moram... E aí as pessoas viajam do país inteiro, às vezes, para ir para esses festivais. Para fazer as oficinas. E para quem é da cidade, tem os concertos. Ou os recitais abertos. Então, se você é da cidade, normalmente, de noite, tem os concertos de coisas que são preparadas durante o dia no festival pelas pessoas que estão lá para participar ou para dar aula nessas... Para participar de alguma forma dessas oficinas, né? Tendo aula ou dando aula. Então, se você tem disponibilidade para viajar, o Festival de Carazinho acontece de que dia a que dia? 23 a 27. Confirmem essa... É mais ou menos aí, de 23 a 27 de julho. Tava aqui na cadeira. Então, vocês podem dar uma olhada e ir para lá fazer a aula de violino. Mesmo que você não saiba nada, tá? Lá tem violino para emprestar, inclusive. Eu vou dar um curso que vai ensinar do zero até a primeira música no tempo do festival. Presencial, Presencialmente. Exatamente, estou coberta de razão. Do dia 23 ao dia 27 de julho. Tá? Então se inscrevam, vai ser legal. E, se você é da região, vá assistir os concertos. Exatamente. E Como se que você é o Instagram começou... É Festival de Música de Carazinho, o Instagram? Deixa eu olhar aqui de novo. Vai lá no Instagram, @Festival de Música de Carazinho e siga o Instagram. Porque aí você vai conseguir ver toda a programação, tudo que está acontecendo. E tem também o Sinca, O-S-I-N-C-A. Festival de Música de Carazinho, Carazinho com Z, tá? É uma e se cidade no Rio você, Grande do Sul. porventura, as inscrições encerraram ontem, mas se você tá aí ouvindo a gente agora e tá afim de fazer, manda uma mensagem pra gente na DM que a gente entra em contato com os meninos. A parada é assim, ó, o não você já tem. As inscrições então... encerraram, entendeu? A única chance que você tem de que abra uma exceção pra você ir é mandando mensagem. É o único jeito. Se você ficar quieto, já era, não tem como. E aí, se você mandar mensagem, o máximo que vai acontecer... mas a peça que eu tô tocando, ela não tá pronta pra eu apresentar. Não precisa estar pronta. Você vai lá pra fazer aula e pra deixar ela mais pronta. Pra deixar ela melhor. Mas eu comecei violino essa semana. Não importa. Você pode ir, vai fazer aula lá. O professor que você for, independente do instrumento, inclusive, porque tem vários instrumentos, não é só violino. Independente do instrumento, vai pegar o jeito que você tá e vai te ajudar a ir pra um próximo nível. Mas eu já toco uns concertos, assim, já tô massa. Cara, se você tá... Nossa, você tá tocando Capricho de Paganini, vai ter professor lá pra você também. O professor Carmelo de Los Santos vai ser um dos outros professores, por exemplo. Então, não importa o nível que você tá. Eu toco viola. O professor Peter Paz vai estar lá. Assim... Quem quer... Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa, só vai. Se você pode, vai. Exato. Carazinho é uma cidade muito bonitinha. É super pequenininha, é tudo muito pertinho. Então vale super a pena. É uma pizzaria maravilhosa. Tem uma pizzaria. Você não vai pela música, vai pela pizza. Tô zoando. E levem blusa de frio. Porque é frio pra caramba. É frio pra caramba. E se alugar carro, na hora de estacionar, cuidado pra não confundir a ré com o da frente. Tá? Essa é piada interna porque eu estourei um pneu porque eu tava manobrando, achei que tinha engatado a ré e ainda não tava na ré. E aí deu uma porrada no paralelepípedo que tava em construção e furou o pneu.
Então, só para eu recapitular tudo que aconteceu essa semana, você fez uma palestra na USP. Então, você dá palestra. Se a gente te convidar para ir em qualquer lugar, assim, você vai falar sobre... Opa, os TEDs do Brasil inteiro podem chamar, tá? Falar sobre Talks. música, falar sobre possibilidades na música, falar sobre... Essa especificamente foi sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre outras possibilidades dentro do universo da música. Pode ser sobre pedagogia, pode ser... Vixe, meu amigo, o que você quiser. A gente sentido. conversou muito sobre uma coisa essa semana, que eu acho que quem é de orquestra jovem, principalmente... Saúde do músico. A saúde do músico, falar sobre distonia focal e dar essa consciência para as pessoas, né, principalmente para os jovens, do que pode acontecer. Eu sei que a Rita Moura, que é uma fisioterapeuta maravilhosa daqui de São Paulo, ela foi em alguns lugares há um tempo atrás e falou sobre o assunto em alguns lugares, né? Mas eu ainda acho que é pouco. Eu ainda acho que isso pode ser falado mais. Porque às vezes as pessoas têm alguns pequenos sintomas e elas não fazem a mínima ideia do que pode ser. Acha que é fadiga, acha que é cansaço. Isso enfim. é uma coisa que, assim, fica até Se você estuda numa instituição ou toca numa instituição, uma escola de música ou uma orquestra, jovem especialmente, eu acho que uma vez por ano, todos os anos, deveria ter uma semana para falar sobre... Eu acho também. Ou pelo menos um dia para falar sobre saúde do músico. E não só distonia. É que distonia eu vejo como uma coisa muito séria, mais do que as outras coisas que eu sei que tem... Porque músico, esse é um dos problemas que pode acontecer com um músico. Mas distonia, para mim, dos que eu tenho conhecimento, é um dos mais sérios, porque literalmente pode fazer você parar de tocar. Então, assim, tendinite, que todo mundo tem, por exemplo. Todo mundo, assim, que tá num alto nível, a maioria das pessoas... Deveria ser uma coisa assim, tipo, num dia, o Guilherme Ficarelli falando sobre quiropraxia, sobre o auxílio conhecimento do corpo, no outro dia, Rita Moura falando, no outro dia, eu vou lembrar o nome dele, que veio aqui em casa também, eu sou muito boa pra nome, percebe? Só sei ler, né? O da técnica Alexander... Reinaldo, eu ia falar Reginaldo, maravilhosa. O Reinaldo falando sobre técnica Alexander, obviamente, e você falando sobre distonia. Cara, eu acho que ia ser uma semana assim... Porque, tipo, falando de tendinite, que é o mais comum do que acontece... Tendinite e bursite, que eu tive bursite. É o mais comum entre quem toca violino num alto nível. Não é quem tá iniciando do zero, pelo amor de Deus. É igual atleta, jogador de futebol, lesiona o joelho porque tá em alta performance, blá, 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 blá. Qualquer coisa de alta performance exige uma alta entrega e o corpo é quem sofre no final das contas, né? Que pode sofrer no final das contas. No caso de tendinite e bursite, para a maioria das pessoas, você consegue tratar, você consegue desinflamar os tendões, etc. E você continua trabalhando normalmente. Não vai te... Assim, você precisa de um tempo de pausa, digamos assim, que é relativamente rápido, mas você consegue continuar tocando. Agora, a distonia, dependendo do nível que chega, você não consegue mais tocar. E tem uma coisa que é... Pra você que tá ouvindo aqui agora, que tá tendo alguma dor... Eu sempre vou falar isso. Eu sempre falei isso para meus alunos, que se você está tendo alguma dor constante, tem alguma coisa errada. Mas pensa comigo. A maioria das inflamações que a gente tem no corpo, a gente consegue corrigir com uma alimentação. Então, eu tive bursite e eu fiquei quase, acho que 6 meses fazendo tratamento, tudo, porque doía, mas doía de chorar, assim. Eu saía do ensaio arrebentada. E aí, a alimentação, na época, foi mudando, e junto com a medicação, claro, passando no médico, auxiliou. Então, cuidado também. Às vezes, você tá achando que você tá muito... Tá só tomando remédio. Não, eu vou só tomar o remédio, mas tá comendo mal, se exercitando, fazendo muita força o tempo todo. Tem isso também. Tocar com dor não é normal, ponto. Exato. Então. Salvo quando você tá começando e aí você tá sentindo um desconforto. Porque o violino é anti-anatômico, ninguém anda assim na rua, né? É igual trompete, ninguém anda assim. Então, é anti-anatômico. Então, como você tá com essa... É normal no começo você sentir um desconforto. É normal... Na primeira semana, segunda semana, desconforto. Não é dor. Exatamente. Dor não é normal. É que tem gente que não sabe diferenciar desconforto de dor. Tem isso. Então... tem desconforto, tem dor e tem fadiga. São 3 coisas diferentes. A fadiga é normal para qualquer nível. Claro que quanto maior o seu nível, mais demora para você fadigar. Fadigar é tipo, você tá na academia, você não aguenta mais levantar o peso, sabe? Então você tá tocando, fazendo um monte de mudança de posição e seu braço, você sente que tá cansado. Você tem que baixar o braço. Por isso que é importante, durante o estudo, descansar.
Eu vou estudar 2 horas hoje. Sem nenhuma pausa. Não faça isso com você. E se você tá começando do zero, 15 minutos. Eu ia falar, se você tá começando do zero, não faça 2 horas, por não. favor. Não faz sentido nenhum. Até porque o seu corpo ele decora mais o que você faz com mais frequência. Então, se você... durante 15 minutos tá perfeito, tá maravilhoso. Aí as outras 1 hora e 45 minutos tá assim, porque eu tô tentando acertar a nota. Ele vai decorar isso aqui. O professor Fábio Presgrave, do cello, que hoje é professor lá da Universidade de Natal, ele é maravilhoso, formado na Juilliard, enfim, hiper músico. E ele ensinou uma coisa que fez muita diferença na minha vida, que é você estudar, 40 minutos com foco naquilo que você precisa resolver e depois você dormir, você tirar uma soneca pro cérebro. Mas fixar... aí é muito privilégio, né? Não. Mas, por exemplo, quem estuda à noite, pra quem estuda de noite e vai deitar pra dormir depois, isso é maravilhoso. Você estuda, aí toma uma ducha e vai descansar. E aí um outro professor, que é o André Sanches Nunes, que foi um professor também incrível, ele me falava pra fazer e eu achava maravilhoso, que era fazer escala assim que acordasse. Porque tem um lado do cérebro que ainda tá dormindo, e aí conforme ele vai despertando, nossa, mas tem uma coisa que eu faço e que eu recomendo, que é... Eu pego no violino assim, na maioria dos dias, assim que eu acordo, eu pego no violino. Assim que eu acordo, antes de escovar os dentes. Alegria. Assim que eu acordo, eu pego no violino. E eu vou tocar... Não é nem uma escala, é o concerto que eu tô estudando, ou alguma coisa que eu tô estudando, mais lento. Porque, na minha visão, e eu já escutei algumas pessoas falando sobre isso, você precisa estar apto para pegar no violino e tocar. E já tocar razoavelmente bem. Pegou o violino e toca. Eu concordo com isso em partes. Diga. Porque eu acho que para quem está estudando, né, talvez na minha concepção não é o ideal de acordar e já tocar o concerto. Para quem está no início, você Exato. diz. Tá. Se você já é um músico, né, já está atuante ali dentro, que é o que a gente brinca do cavalo de guerra, que é... Mas eu acho que mesmo para quem tá nos níveis tipo Brilho Brilho Estrelinha. Mas não é para você parar para estudar o Brilho Brilho Estrelinha. Porque, tocar. Exato. É só para você ver assim, eu consigo pegar e tocar? Decentemente? Mas por que eu pegar e tocar? Porque você tá frio. Aí você tem a real do que você está tocando ou não. Porque depois que você aquece, depois que você estudou... Fica mais fácil. É igual você vai correr uma maratona. Depois que você aquece e corre essa maratona... Claro, você não vai pegar... Se você estiver estudando o Capricho 5 do Paganini, por exemplo, talvez você não vai pegar um instrumento e já tocar a tempo. Lembra? Obrigada. Foca no que eu falei antes. Eu pego o concerto e toco mais lento. Sim. Um pouco mais lento. O corpo tá acordando ainda. Porque pra você sentir como tá, né? Isso da escala que o André falava, eu achava maravilhoso. Porque eu fazia escala no método de repetir as notas, né? E você começa a sentir uma vibração na nuca. É como se você começa a entrar num estado de transe, assim. Então eu acordava, sentava na cama, tirava o violino, assim, ó. E os quartos ainda estavam escuros. Esses violinistas é tudo doido, né? Tudo maluquete. Seguinte, temos que encerrar o episódio, infelizmente, porque tem uma reunião daqui a pouco. Mas já deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. 5 estrelas no Spotify. Se você não gostou também, deixa o joinha, o que a gente quer é engajamento. Você pode jogar o joinha pra baixo, não tem problema. Você põe assim o joinha pra baixo. Deixa nos comentários o que você mais gostou. Dia 4 de julho eu espero vocês lá na lá Loteria no Recital. Fagundes. Se você quiser contribuir pra nossa viagem lá pra Alemanha, não vai ser contribuição pela contribuição, vão ter contrapartidas interessantes, então dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Se na hora que você tá vendo esse podcast ainda não tem o primeiro comentário fixado, é porque a gente não criou nada ainda, então só fica de olho. Mas vai ser hoje ainda. Ou chama a gente no WhatsApp. Eu vou deixar um link de WhatsApp enquanto não tem. Ok. Eu quero ajudar com a viagem na Alemanha. E aí a gente... Nana, eu tenho R$5 pra ajudar. Tá tudo certo. Não tem problema. A gente vai conversando, entendeu? Link aí se você quiser ajudar na Alemanha de alguma forma, mesmo que não seja com dinheiro, de repente. Exato. E eu ia falar agora, se você não tem valor, compartilha com outras pessoas que talvez possam ajudar de alguma forma. Então é isso. Desejo a todos vocês uma excelentíssima manhã, tarde ou noite, dependendo de quando você está ouvindo. Sigam @NanaMatias no... Nana.MATHII. Nossa, que difícil, né? AS. Matias. Vamos mudar esse que o outro arroba é meu e eu perdi a senha. E aí?
Tudo bem. Deixem o joinha de vocês. Episódio novo toda segunda, quarta e sexta. Considere ser membro. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.